E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2016 que fala sobre energia. E a questão diz o seguinte: na figura abaixo está representada a trajetória de um projétil lançado no campo gravitacional terrestre com inclinação θ em relação ao solo. A velocidade é v0, que é a somatória de v0x mais v0y, onde v0x e v0y são respectivamente as componentes horizontal e vertical da velocidade v0. Aí nós temos a figura e ele continua: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que elas aparecem. Considerando a energia potencial gravitacional igual a zero no solo, e desprezando a resistência do ar, as energias cinética e potencial do projétil no ponto mais alto da trajetória valem respectivamente, e a gente tem que achar. Então ele manda a gente considerar a energia potencial gravitacional zero no solo. Tá, perfeito. É uma situação que envolve energia, uma noção ali de conservação de energia, mas também envolve uma noção, uma boa noção de lançamento oblíquo. O que a gente tem que se ligar então? Como a questão ela mostra, ó, a velocidade se divide em duas componentes, uma componente v0x, tá? E uma componente v0y. E aí o que a gente tem que se ligar? Vamos lá, vamos lembrar. Lançamento oblíquo, ele se divide em dois movimentos, um para frente, que é o que a gente chama de movimento horizontal, né? Movimento então horizontal, movimento para frente, e esse movimento ele vai ser sempre um MRU. A gente vai considerar ele um MRU. Então, na verdade, o que acontece? Ó, a componente VOX seria a componente horizontal desse movimento, VOX, nesse problema, tá? O que mais? A gente também divide o movimento em um movimento de subida, que justamente a gente usa a componente vertical. Só que a ideia é que no movimento vertical, né, tanto para cima quanto para baixo, porque depois ele vai descer, né, no movimento vertical, o que a gente tem que cuidar aqui? O movimento vertical ele vai ser considerado um MQL, porque na subida tu desacelera e na descida tu acelera. Então na vertical, que eu até estou fazendo de vermelho aqui, né, na vertical, a gente vai considerar sempre como sendo um MQL. Vamos lembrar que MQL é um caso particular do MRUV, né? Então, na vertical seria um MRUV, tá? E aí essa jogada é importante para te responder a questão. Beleza? Então tu entender justamente que a componente, a velocidade vertical inicial é o que ele está chamando de componente V0y, que seria a velocidade de lançamento para cima. Então esse projétil é isso, ele vai se dividir num movimento para cima, num movimento para frente. Aí quando ele chegar aqui na metade, ó, aí vai ser um movimento para baixo, continuando o movimento para frente. Beleza? Beleza. Agora vamos responder a questão. No ponto mais alto, onde é que se encontra o ponto mais alto dessa trajetória? O ponto mais alto seria aqui. Senhor, mas no ponto mais alto não tem velocidade? Pois é, no ponto mais alto não tem velocidade se eu só tivesse lançado para cima, se o movimento fosse só vertical. E aí já vem um ponto, né? Então quer dizer o que? Essa componente V0y, a componente vertical, ela vai ser lá no ponto mais alto, componente vertical, ela vai ser zero. Por quê, senhor? Porque lá no início tu tem, porque tu está sendo lançado, só que à medida que tu sobe, tu vai desacelerando em função da gravidade, né? A gravidade a gente sabe que ela é para baixo, tu vai desacelerando até que lá em cima tu não tenha componente vertical. Até por isso que é o ponto mais alto, né? Porque lá em cima ele para de ir para cima. Agora aqui ele vai começar a descer. Só que lá em cima ele continua indo para frente, porque lembra, para frente tu tem sempre um MRU. Então esse é o detalhe, no MRU a velocidade é constante. Então quando tu chega no ponto mais alto, a tua componente horizontal ela não mudou, tu continua com o mesmo valor lá do início que a questão me disse que era chamado de VOX. E aí com isso eu já consigo responder a primeira coisa, que é o que? A energia cinética. Como é que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é calculado como massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa do corpo é m, né? A questão nos disse ali que é um corpo de massa m, enfim, a massa vai ter que ser m. Então a massa é m. Qual é a velocidade que ele tem lá no ponto mais alto?
é a própria componente horizontal, porque ela não altera, ele continua indo para frente sempre com o mesmo valor. Vamos lembrar, né, que a velocidade no MRU ela é sempre constante. Então eu vou chamar de V0x, porque é a componente na horizontal, ao quadrado dividido por 2. Essa é a minha energia cinética no ponto mais alto. Com isso, de repente, eu já posso excluir algumas alternativas. Por exemplo, a A eu posso tirar, porque está dizendo que é 0, a B também, me sobrando a C, a D e a E. Aí eu posso tirar a C, por quê? Porque a C está botando, olha com atenção, ó, ela está dizendo V0. V0 é a velocidade de lançamento, que a gente dividiu em duas. Então V0 não. Aí a D e a E, tu vê que tem a diferença, ó, D V0x e E V0y. Quem é que a gente tem lá em cima? A gente só tem a V0x, a 0y acabou. Então, na verdade, com isso tu já mataria a questão, né? V0x eu tenho, V0y não. A resposta para essa questão fica a alternativa D. Tu percebe que tu tem que ter um conhecimento de lançamento oblíquo para poder aplicar isso aí lá em cima na questão da energia, beleza? Então a resposta, acabou a questão, resposta alternativa D. Só que para te entender por que a outra lacuna, né, ficou daquele jeito, eu vou explicar agora, olha só. Tu percebe que a outra pergunta é sobre a energia potencial lá em cima. E a energia potencial gravitacional, a gente sabe que ela tem a ver com altura, né? Ela tem a ver com desnível. Então, como esse cara ele realmente está numa certa altura, ele tem que ter energia potencial gravitacional. Vamos lembrar que energia potencial gravitacional se calcula assim, né? mgh. Beleza. Porém, a questão para te chegar nessa resposta, ela exige que tu tenha um conhecimento de conservação. Soro, como assim? Lá embaixo, que eu vou chamar de, até vou usar a cor laranja, lá embaixo que eu vou chamar de ponto A, tu tem uma energia mecânica equivalente ao quê? Equivalente à energia cinética de lançamento. Beleza? Beleza. Quando tu chega lá em cima, nesse ponto que eu chamar de ponto B, tu tem duas energias, né? Tu tem energia cinética, porque tu ainda tem velocidade, e tu tem energia potencial gravitacional, porque agora tu tem altura. O detalhe, justamente, é o seguinte, ó. Qual energia, o que tu perdeu na subida? Tu perdeu somente a componente vertical. Somente a componente vertical, que seria o V0y, né? Porque lá em cima tu não tem mais. A componente horizontal tu ainda tem. Então, o que eu posso dizer? Olha só. E aí que tá a jogada, né? Lá em cima, no ponto que eu chamei de ponto B, eu tenho a energia cinética, que eu já mostrei como calcula, né? mv ao quadrado, v0x ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional, que pode ser calculado como mgh. Porém, a questão ela faz uma relação com conservação. Justamente o que acontece? Essa energia que eu teria aqui, né, associado a essa componente aqui, a energia cinética da componente vertical, que seria mv0y ao quadrado sobre 2, ela se transforma em gravitacional. Então, na verdade, essa gravitacional ela é igual à energia cinética da componente y, da componente vertical, porque é a energia que eu perdi na subida que se transformou em energia gravitacional. Porque a energia do Vx, a energia cinética associada à horizontal, eu não perdi, beleza? Então, por isso que eu posso dizer o seguinte, a energia potencial gravitacional, nesse caso, é igual à energia cinética da componente y que foi perdida. E a energia cinética da componente y é calculado como mv ao quadrado, no caso v0y, que seria a componente y inicial, dividido por 2. E aí, por isso que tu consegue dizer que isso aqui está certo, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A resposta realmente é a alternativa D, a gente já tinha matado antes, só mostrei para vocês porque que ficava completinha daquele jeito. Então, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!